Você tocou no ponto importante, né? Nem sempre aquele cliente gosta de um vendedor muito alegre, digamos assim, né? De repente ele está com pressa, é prático, ou é muito sério, não gosta de brincadeira, então o vendedor tem que tomar cuidado com isso também, né? Eu diria que o vendedor ele tem que ser um camaleão, né? Na verdade, ele tem que se adaptar ao ambiente, ele tem que se adaptar a cada nível, a cada perfil de cliente. Tem aquele cliente que gosta da piadinha e tem aquele cliente que gosta da pessoa mais séria. O vendedor, quando ele se torna um consultor de negócio, que é isso que nós mais debatemos hoje, é a diferença do vendedor e do consultor de negócio. Quando ele é consultor, ele consulta, inclusive, o perfil do cliente que ele vai visitar. Aí ele define a forma como ele vai chegar nesse cliente. Isso é interessante, Ligiane, que ele está numa técnica de venda que é na etapa da atenção, né? O cliente, para você conquistar a atenção do cliente, você tem que despertar nele alguma coisa. Ou um catálogo, ou um brinde, ou alguma amostra, alguma coisa. Agora, qual é o melhor catalisador de atenção do cliente? Vai depender do perfil do cliente que você está atendendo. Aí é que entra o quê? O conhecimento do vendedor com relação ao perfil do cliente que ele atende. Agora você falou uma coisa importante sobre preço também, né? Nem sempre o preço determina a compra. De repente, você é tão bem atendido, aconteceu isso comigo uma vez, eu entrei numa ótica pessoa, você quer café, água ou suco? Eu nem ia comprar e acabei comprando. Tamanha simpatia da pessoa. Então isso, na maioria das vezes, determina também uma venda, né, professor? Com certeza. O atendimento é o cartão de visita do cliente numa loja. Quantas vezes você entrou numa loja e de repente você tem lá 3 atendentes, um lendo jornal, o outro no telefone e o outro fazendo palavra cruzada? Isso acontece normalmente no nosso dia a dia. O que o empresário hoje ele tem que se atentar? É justamente a esse vendedor que ele tem dentro da loja, se ele está de prontidão ou não. Então, essa é a preocupação que o empresário tem que ter com relação ao atendimento ao cliente, que é este caso que você citou. E o nosso convidado de hoje é o professor Carlos Fuia. Ele está falando sobre como ter sucesso em vendas no atual mercado global e competitivo. Carlos Fuia é administrador de empresas, consultor, instrutor de treinamentos e autor dos livros Vender Muito Mais Que Uma Profissão e Onde as Empresas Fracassam. É graduado em administração de empresas, pós-graduado em administração e marketing pela Facinter de Curitiba. 25 anos de experiência no mercado de trabalho, nos segmentos de alimentos, supermercados, atacadistas e distribuidores, produtos de higiene pessoal, materiais para construção e nos últimos 10 anos atua em projetos de consultoria e treinamento em vendas. Você também pode enviar a pergunta para o professor Carlos Fuia, que está aqui esperando, preparado para atender você aí de casa. Nos ajudam a fazer esse programa a jornalista Maísa Ramia Nabuco e também o representante comercial Márcio Rodrigues Carneiro. Eu peço agora nesse bloco para a Maísa fazer a próxima pergunta. Professor, a gente estava falando de atendimento, né? E o senhor podia dar umas dicas aí para o pessoal de que é preciso para ganhar a confiança do cliente, assim, umas dicas básicas aí para o vendedor que está iniciando. Olha, uma das coisas que o vendedor, a sua pergunta, mas ela está direcionada para aquele vendedor de balcão, né? Aquele vendedor que aguarda o cliente entrar na sua loja. Para ele adquirir uma confiança, primeiro, existe dentro das técnicas de venda, existe o que nós chamamos de o pré-atendimento, o atendimento propriamente dito e o que nós chamamos de pós-atendimento, que nada mais é do que você buscar o feedback do cliente. O que é o feedback do cliente hoje? É o grau de satisfação que esse cliente teve ao ser atendido por você. Hoje, fidelidade num cliente dentro de uma loja, além de você ter as 3 etapas muito bem definidas e muito bem mestradas, né? Quando você vai fazer esse atendimento, você realmente aplica, né, esse atendimento de uma forma adequada, você tem que prestar muita atenção no pós-atendimento. O que seria esse pós-atendimento? É buscar esse grau de satisfação do cliente. Eu vou te fazer uma pergunta, agora eu vou fazer o contrário, eu vou te fazer uma pergunta, né? Quantas vezes o teu médico, você logicamente deve ter feito alguma consulta no médico ultimamente. Quantas vezes a secretária do médico, ou o próprio médico ligou para você e diz o seguinte: Maísa,
você encontrou todos os remédios que eu te receitei na farmácia? Você tomou esses remédios? Esses remédios deu alguma reação em você? Alguma vez você ouviu isso do seu médico? Jamais. E por que isso acontece? Porque o médico, ele faz uma faculdade de medicina para aprender a tratar um paciente, só que ele esquece de tratar o cliente. Nesse caso, é o quê? Faltou o quê nesse atendimento? Faltou o que a gente chama de pós-atendimento. Então, para você fidelizar um cliente, para você realmente criar nesse cliente o interesse dele voltar para a sua loja, nada mais é do que você aplicar o pós-atendimento. É você buscar o grau de satisfação dele e realmente ver até onde você pode surpreendê-lo numa próxima visita. Ok? Respondido a sua pergunta? Respondida, muito obrigada. Esclarecido, né, professor? Bom, como que ele chama, gente? É o Vitor Calef. Ele é de Americana, São Paulo, está acompanhando o programa. Ele parabeniza pela iniciativa, está adorando o programa e disse que, além de parceiro na atividade de vender, ele sempre foi um grande admirador seu. Opa, e por isso obrigado. Não poderia deixar de participar. Ele pergunta como ensinar a arte de vender, as técnicas de vendas, aos jovens que estão ainda no segundo grau. Olha, uma das coisas interessantes, Ligiana, é que é muito gratificante, até a pergunta do Vitor, né? É Vitor Calef, de Americana. Do Vitor, ela é bastante oportuna. O que acontece hoje no mercado no mercado não, vamos dizer, no estudo, né? Na área acadêmica? Nós acabamos de falar agora para a Maísa. Por que o médico não tem, o trabalho do médico, ele não tem um trabalho de pós-atendimento, que é a busca do feedback, que é a satisfação do atendimento. O que ele diz no curso, ele diz no curso médio, né? É isso que ele quis dizer, no ensino médio. Segundo grau. Eu diria que a gente já teve um avanço muito grande hoje no curso acadêmico, hoje no curso de pós-graduação ou até no curso de graduação, já está sendo colocado a matéria sobre vendas. Inclusive eu fui convidado pela faculdade aqui em Rio Preto para ministrar curso de venda, curso de atendimento e de vendas, coisa que isso não acontecia no passado. Então a pessoa se formava em administrador de empresa e não tinha nenhuma experiência, nenhuma qualificação de vendas. Como que você vai administrar uma empresa se não conhece nada de vendas? Eu acho que no ensino médico, eu acho que é ainda um pouco prematuro. Eu acho que um avanço que a gente já teve, um passo que a gente teve, já é colocar essa matéria no curso universitário. Eu já acho isso bastante interessante, principalmente no pós-graduação. Eu acho que no curso ainda fundamental, eu acho que ainda é um pouco prematuro.